as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos desde o último domingo celebrando em nossa paróquia, em comunhão com toda a Igreja do Brasil, a Semana Nacional da Família. Nossos agentes de pastoral têm ido às comunidades falar ao coração de todas as famílias, meditarem com elas o Evangelho de Nosso Senhor, e hoje nós colocamos em atenção especial a cada uma sobre o altar de Deus. O Evangelho que nós acabamos de escutar, ele é um dos mais fortes e emblemáticos de toda a Sagrada Escritura. A primeira parte, nós dizemos que é forte, exatamente porque no versículo 18, nós vemos Jesus debaixo da ação do Espírito Santo, fundando a sua igreja. Eu te declaro, Simão, porque tu fostes capaz de, no poder do Espírito Santo e não por revelação da carne, descobrir a minha identidade de filho de Deus. E porque me conhecestes tão bem, e porque o Espírito te revelou tão bem aquilo que de mais profundo precisavas saber, eu te declaro, tu és Pedro, isto é, tu és pedra. Tu és rocha, e sobre ti eu edificarei, eu construirei, eu fundarei a minha igreja. Esta que todos nós conhecemos, que tem como sucessor do apóstolo Pedro o Papa Francisco, e que prossegue ao longo dos séculos, cumprindo a promessa de Jesus, apesar de todas as fraquezas humanas. Disse o Senhor: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no reino dos céus.
E apesar de todas as fraquezas dos homens, as portas do inferno jamais irão prevalecer. Vejam que interessante. Jesus não disse a Pedro que o inferno, que o demônio, que Satanás e os seus anjos não teriam poder sobre a igreja. Jesus não disse que eles não teriam, os demônios, influência sobre os homens da igreja. Jesus disse que eles não iriam prevalecer. Que a força do inferno, apesar de tentadora, apesar de tudo aquilo que poderia gerar no coração dos homens da igreja, não teria a palavra final. E isso explica muita coisa que nós vemos na igreja. Talvez nós olhemos para esta passagem e nos perguntemos: ora, como é possível que esta igreja seja divina, possuindo homens e mulheres, ministros muitas vezes ordenados, tão cheios de pecados e muitas vezes pecados graves? Está aí a Globo e a Record, que adora gozar da nossa cara cada vez que um sacerdote cai, e nós ficamos, não sei vocês, eu fico profundamente envergonhado. É o poder do inferno que vem para tentar roubar da igreja o seu brilho e o seu esplendor de santidade. Mas, apesar de tudo isso, nós caminhamos com os olhos fixos numa promessa, e é por ela que há mais de 2000 anos permanecemos cambaleando, mas nunca caindo. O inferno não vai vencer, Satanás não vai vencer. Os seus demônios, apesar de exercerem poder e influência por causa da fraqueza dos homens, não terá mais poder do que o Espírito que santifica a igreja. Esta é a primeira parte do Evangelho, que nos enche o coração de alegria e de esperança. Alegria porque esta de todas é a passagem em que o Senhor deixa mais evidente o aspecto institucional da sua igreja. Você já deve ter escutado alguém dizer: placa de igreja não salva ninguém. Mas veja só, é por isso que a nossa não tem placa, porque o fundador daquele que fundou a nossa, este salva. Lutero não poderá salvar ninguém, Calvino não poderá salvar ninguém, Zwinglio não poderá salvar ninguém, mas Jesus Cristo, aquele que fundou a igreja sob o edifício dos apóstolos, este sim salva. A placa da igreja não salva, mas o fundador dela há de salvar a todos nós. E esperança, porque sentimos-nos consolados com os fatos de que, apesar das fraquezas dos homens, compreendemos que Deus já declarou a vitória final da igreja sobre o mal. No entanto, apesar de nós nos orgulharmos muito desta passagem, a segunda parte deste evangelho geralmente passa despercebida dos nossos olhos. Pedro tinha terminado de ser instituído por Jesus como o primeiro papa da igreja. Eu imagino que, com a personalidade que nós conhecemos de São Pedro, ele deve ter ficado extremamente feliz e cheio de orgulho. Ora, entre todos os discípulos, eu fui escolhido por Jesus para ser o primeiro pontífice da igreja. Hoje nós dizemos o primeiro papa. E isso fazia de Pedro evidente em um caráter hierárquico, o mais importante dos apóstolos, no sentido da coordenação que exercia sobre cada um deles. Pedro, muito cheio de si, porque havia sido instituído por Jesus, hierarquicamente mais importante e com maior autoridade do que os outros apóstolos, como dizemos aqui no Nordeste, ousou-se por demais, ficou ousado. E Jesus começou a ensinar aos discípulos, dizendo qual seria o seu destino, falando que precisaria subir a Jerusalém, que sofreria a morte de cruz, que estaria debaixo da autoridade dos mestres da lei, e os discípulos bem sabiam como eram mau caráter os mestres da lei. E Pedro
diz o Evangelho, chamou Jesus à parte. Eu imagino que Pedro, como nós costumamos fazer em nossas relações, deva ter dito a Jesus: Senhor, vem aqui para eu ter um tete a tete com o Senhor. Gente, dá licença porque eu preciso falar com Jesus. Chamou o Senhor do lado e disse: Mestre, Deus jamais te permita este acontecimento. Deus jamais te permita este sofrimento. Meus irmãos, Jesus, que tinha terminado de dizer a Pedro que ele era cheio do Espírito Santo, que havia tido uma revelação sobre a sua identidade, sob a graça do mesmo Espírito, e não segundo a sua inclinação humana, voltou-se para o mesmo Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. Atenção, da mesma maneira que Pedro poderia possuir sensibilidade ao Espírito de Deus, Pedro possuía sensibilidade às sugestões do demônio. Isso deve dizer muito a todos nós, porque é exatamente assim que costuma acontecer com os homens e as mulheres que vivem no Espírito. Aqueles que são mais próximos de Deus, aqueles que são mais sensíveis às coisas de Deus, aqueles que rezam de modo muito profundo e têm uma certa espiritualidade elevada, são também os que mais são capazes de escutar as sugestões diabólicas, porque é o seu espírito e a sua alma que está aberta às coisas sobrenaturais. Me chama a atenção, porque todos nós estamos vulneráveis a escutar as sugestões do diabo, inclusive quando cantamos. Nós dizemos e achamos lindo a mesma coisa que Pedro disse a Jesus. Se fosse hoje, Pedro não teria falado. Pedro teria chamado Jesus à parte. E vamos traduzir o que disse Pedro a Jesus. Jesus, Deus é amor e não te deixará sofrer. Afasta-te de mim, Satanás. Porque não foi o Espírito quem te revelou isso. Deus não somente deixaria, como deixou que Jesus sofresse. Deus não somente deixaria que você sofresse, como vai deixar que você sofra muitas vezes, mais do que você já sofreu até aqui. Se prepara as costas, porque pode vir mais peia. Porque pode vir mais chicotada, porque podem vir mais algozes, porque podem vir mais dor, porque se a doença não veio ainda, ela pode vir. No entanto, existe uma diferença que Pedro não havia compreendido. As portas do inferno não vão prevalecer. O sofrimento que eu vou viver em Jerusalém não vai ser eterno e definitivo. Aquilo que eu vou passar debaixo do jugo dos mestres da lei e dos fariseus não é a última palavra do meu destino, mas eu preciso subir a Jerusalém, sofrer e morrer, e diz a razão, para ressuscitar. Deus nos deixará morrer para ressuscitarmos. Deus nos deixará sofrer para fortificar a nossa carne e transformar o nosso espírito, não segundo a mentalidade dos homens, onde o prazer tem a última palavra, a última consequência de todas as coisas no século em que nós vivemos, é possuir o bem-estar e o prazer. Mas atenção, já Pedro tinha repulsa pela dor, nós também a temos. Afasta-te de mim, Satanás.
Cada vez que nós, meus irmãos, ao sentirmos um sofrimento, imaginarmos que o Senhor não está conosco, nós precisamos usar as palavras de Jesus para fazermos este exorcismo. Afasta-te de mim, Satanás, porque essas coisas que me dizem não vêm de Deus. Afasta-te de mim, porque o Senhor a quem eu sirvo terá a última palavra sobre a minha dor, e ela não será eterna. Eu estou passando pela prova, mas a prova, ela é, como nós dissemos, uma passagem, uma Páscoa. Jesus viveu a sua Páscoa porque não estava debaixo das inspirações do demônio e não deixou que as portas do inferno prevalecessem. Irmãos, na nossa vida, estamos, porventura, ouvindo mais a revelação do Espírito e edificando-nos segundo Deus, ou nós estamos enraizados nas sugestões do demônio? Padre, que é isso? Eu jamais escutei o demônio, eu jamais fui visitado pelo demônio. Aliás, nós cometemos erros gravíssimos, nós pastores de almas, porque não falamos mais sobre o demônio. E o demônio está o tempo inteiro interferindo na nossa casa, interferindo na nossa família, interferindo na nossa vocação, interferindo na nossa mentalidade, interferindo ideologicamente na vida dos nossos jovens, interferindo o tempo inteiro no nosso modo de ver a vida, interferindo o tempo inteiro na nossa conduta, mas nós desaprendemos a fazer exorcismos. Quando eu falo em exorcismo, eu não estou falando de uma grande cerimônia contida nos sacramentais ritualísticos da igreja, quando um padre solenemente instituído pelo bispo vai depreciar a figura do demônio para expulsá-lo do corpo de alguém, mas são os pequenos exorcismos diários que nós fazemos com santidade de vida, quando não aceitamos essas pequenas visitas diabólicas que nos são feitas o tempo inteiro. Quem não reza não sabe fazer exorcismos. É preciso que no dia de hoje nós examinemos a nossa consciência de um modo profundamente delicado, para exorcizarmos de uma vez por todas as influências demoníacas que visitam a nossa história e o nosso coração. Fora, Satanás, fora da minha casa, fora do meu espírito, fora da minha vida, fora de tudo aquilo onde eu estou, porque eu não estou disposto a escutar as tuas sugestões feitas na minha carne. Eu quero, ao contrário, unir a minha carne à carne do crucificado, porque eu estou subindo para Jerusalém, é verdade, mas para ser pelo Senhor, na hora certa, glorificado. Que o Senhor nos ajude a resistirmos até o fim contra as insídias e ciladas de Satanás, para que, vitoriosos, sejamos como a primeira parte de Pedro no Evangelho, inspirados pelo Espírito, e nunca como a segunda, aceitando as sugestões do diabo. Assim seja.